Olá, pessoal. Sou Andréa Biari e este é o FBM Talks, uma iniciativa da Fundação Brasileira de Marketing com apoio da Associação Comercial de São Paulo. E com grande alegria recebo hoje um convidado muito especial, Cláudio Silveira, economista e VP de pesquisa de mercado da FBM. Olá, Cláudio, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Feliz que você aceitou o convite. Eu não aceitaria? Que bom, que deu certo a agenda. Que legal. Então, vamos direto ao ponto, Cláudio. Vamos. Me conta, o que é pesquisa de mercado? Puxa, essa é a pergunta daquele $1 milhão, né? Exatamente. Pesquisa de mercado, vou sintetizar. Pesquisa de mercado faz parte do que chamamos de ciências sociais aplicadas. Pesquisa de mercado, eu diria para você que existe desde o tempo dos romanos. Você imagina como é que fazia para se cobrar imposto naquela época? Então, eles tinham que fazer um censo. Censo é pesquisa de mercado. Então, você vê que é algo que remonta a muitos anos. Mas a pesquisa de mercado ela tem como objetivo central, por ser parte de ciências sociais aplicadas, estamos falando de sociedade. Estamos falando de gente, estamos falando de ser humano. Então, estamos falando de uma empresa, um serviço. Ela produz algo para um ser humano. Eu sempre brinco com os nossos clientes, eu falo, somos gente produzindo para a gente, temos que entender do quê? De gente, certo? A gente pode fazer o melhor produto, mas se a gente não entender de gente, não entender de comportamento, então a pesquisa de mercado é para isso. É para entender o comportamento do ser humano que está lá do outro lado, para que eu possa, então, como empresa, suprir essas necessidades. E depois a gente vai falar um pouquinho de marketing, você vê que as coisas ficam se misturando um pouco. Mas eu vou suprir necessidades em função do que é demanda daquele mercado, do que é demanda daquele meu grupo de clientes. E a pesquisa de mercado ela faz esse mapeamento todo. E aí tem diversos tipos. Pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, vocês devem ouvir muito, né? Agora nas eleições, então, né? Eu não sei quando vai ao ar, mas a gente tem eleição quase sempre, então tanto faz. Mas as eleições aparecem lá, 2% de margem de erro para 95% de índice de confiança. Isso é estatística aplicada à pesquisa de mercado. Isso em qualquer estudo de pesquisa de mercado que se faz para qualquer empresa. Se você vai estudar uma população, você tem que sempre pensar nesse aspecto também estatístico, porque a pesquisa tem que desvendar mistérios do que o consumidor demanda, mas ela também tem que dar um nível de certeza para a companhia se aquilo tem uma margem de erro muito grande ou não. Porque se tiver, pode ser até, olha, não vai por esse caminho, porque não vai fazer sentido. Agora, se a gente conseguir dizer com uma certa confiabilidade, e em pesquisa a gente fala de até 5%, em estatística para quem gosta tem o tal do p-valor, né, de 5%, a gente pode falar, bom, se ela tiver abaixo de 5%, eu garanto a você que se eu repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95 vai dar esse mesmo resultado. E isso tranquiliza a empresa do outro lado. Muito bom. Deu para entender um pouquinho o que é pesquisa de mercado? Deu para entender. E a pergunta que não quer calar, que até tem um artigo sobre isso no nosso blog, o que é a diferença, né, da pesquisa de mercado com a pesquisa de marketing? Você consegue? Essa daí é muito interessante. Porque é muito comum isso acontecer, né? Chega lá, junta lá o grupo de pessoas na empresa e fala assim, vamos fazer uma pesquisa de marketing. E alguém fala, é marketing ou é mercado? A gente vai falar o que aqui, né? E agora? Então, mas não tem nenhum problema porque as duas existem, né? Sim. E a diferença é a seguinte, pense que você tem uma empresa e você tem o preço do seu produto, da sua linha de produto. Eu vou ter que mexer a mão, você sabe que eu sou meio que da Moca, quem não sabe, quando é de São Paulo, Moca é um bairro italiano. Então, se eu não mexer a mão, vai ser um problema. Eu daqui a pouco vou bater no microfone. Aí, você tem um conjunto de produtos e diversos preços. Aí você quer saber se aquele preço está alinhado ou não está alinhado com o mercado. Aí você consegue descobrir,
por inteligência artificial, o preço dos seus concorrentes, você consegue descobrir por tabela de preço olhando na internet, você vai lá nos grandes distribuidores e consegue saber o preço dos seus concorrentes, e você vai analisar o quanto o seu preço está alinhado ou não com algum dos seus concorrentes. Então você fez isso internamente, usando seus recursos e usando alguns caminhos que pode ser, como eu falei, um site de um concorrente. Então isso a gente chama de pesquisa de marketing, porque ela foi feita só internamente, você pegou os seus preços, comparou com o outro e descobriu se está alinhado ou não. Bom, aí você descobre que sim, mas o seu preço é competitivo em função daquilo que tem de benefício para o consumidor, porque lembra que produtos eles têm que levar benefícios para o consumidor. O consumidor não compra o produto, não compra um arroz, ele compra uma marca, certo? Senão a gente não teria líderes de mercado, porque tudo é arroz tipo 2, tipo 1, feito no mesmo lugar, é tudo bom. É o mesmo arroz. Mas por que uma marca tem 40% de market share e a outra tem 20%? E aqui tem 40% de market share, custa mais caro. Então você vê que a ideia é a pesquisa de mercado ir conversar com o consumidor para entender o seguinte para ele. Bom, esse produto aqui a preços iguais, mas se ele trouxer tal benefício, você pagaria 10% a mais? Ah, bom, eu pagaria. Agora, e se ele tiver diversos sabores e embalagens adequadas para você? Imagina você aqui em São Paulo, a gente tem apartamentos de 27 metros quadrados. Não cabe um saco de 5 quilos de arroz. Então, as companhias começam a fazer o quê? Desenvolver embalagens que sejam adequadas a famílias de uma pessoa só. E o seu gatinho, o seu cachorro, né? Então, quando você começa a levar isso para o mercado, você começa a ver o seguinte, então, se eu fizer embalagens mais adequadas, eu posso pagar um pouco a mais por isso. E se eu colocar algum outro, sei lá, um cheiro diferente, algo assim, bom, então eu também posso aumentar um pouquinho mais meu preço. Então você vai vendo que a competitividade ela vai estar relacionada também ao benefício que você está entregando para o seu consumidor. Aí nesse caso é pesquisa de mercado, porque eu falei com o consumidor final, com quem vai comprar. Eu saí de dentro de casa que eu quero dizer dentro do escritório, eu sempre brinco, não dá para ficar fazendo tudo na sala de reunião. Você tem que abrir a janela e olhar lá fora, olhar o mercado, olhar o consumidor. Aí você faz pesquisa de mercado. Essa é a diferença de pesquisa de marketing e pesquisa de mercado. É fácil, né? É fácil. É uma profundidade diferente, né? Os conceitos diferentes. E uma ajuda a outra, né? E uma assim, não vive sem. Porque, na verdade, as empresas elas têm tantos dados dentro de casa. Às vezes eu falo para meus clientes, você não precisa de mim. Eu só vou te ensinar a usar os dados que você tem aí dentro. Porque você tem CRM, você tem um monte de informação que você consegue usar. Você vai me usar para quando você tiver muita dúvida. Porque aí nós vamos falar com o consumidor. Aí a gente vai desvendar os mistérios. Porque o consumidor é a fonte de tudo. Se você entender a dor do consumidor, eu brinco assim, olha, não adianta criar uma sala de inovação, viu gente? Assim, porque inovação é que nem gato, não adianta chamar que não vem. Então, você tem que falar com o consumidor. Entendendo as dores desse consumidor, aí você começa a criar dentro da companhia como que eu resolvo essa dor. E essa dor às vezes pode ser falta de tempo, eu quero ganhar agilidade dentro de casa. Eu dou o exemplo sempre do Air Fryer, né? Air Fryer chegou para o quê? As pessoas falam assim, eu quero fazer esse frango mais rápido, né? Puta, esquentar óleo, não sei o que lá. Então, qual foi o grande benefício do Air Fryer? Porque ele frita sem gordura? Não é isso, é porque ele deu tempo para as pessoas. Ele gerou tempo, algo tão importante hoje. E nem que seja o tempo para você não fazer nada, para você ficar no sofá. Deixa a Air Fryer fazendo as coisas e fica no sofá, é isso aí, descansando. É isso. Então, ele veio suprir uma dor. E isso é pesquisa. O que você
André, o que mais te incomoda? E aí veio a resposta, puta, tem que chegar em casa e ficar cozinhando, porque já é a terceira jornada, né, pelo amor de Deus. Aí veio lá um aparelhinho que, puta, põe as coisas lá, vai um arrozinho rápido e tal, não sei o que, e você ganha um tempo para ficar com a filha, para fazer nada. É verdade. É isso já ajuda daí. muito. O consumidor dá a resposta para tudo. Muito obrigada, pessoal, pela audiência de vocês. Se quiserem mandar alguma pergunta, dúvida, comentário, sugestão, estamos à disposição. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.